Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de algoritmos. E nas últimas aulas a gente começou a falar sobre variáveis e tipos de dados, né? Então, em todas as linguagens de programação, linguagens de alto nível, é importante a gente entender o conceito de tipos. Se vocês, por acaso, chegaram a aprender ou pelo menos estudar linguagens como C e Java, talvez vocês já aprenderam que toda variável precisa estar associada a um tipo de dado. Isso em Python não é verdade. Em Python a gente não precisa associar variáveis a tipos de dados. Porém, em Python, todos os valores têm um tipo de dado associado, né? A gente tem trabalhado com alguns valores, por exemplo, o 10. O valor 10, essa literal, essa constante 10, qual é o tipo dela? A gente pode descobrir qual é o tipo dela usando essa função type, né? Então, type sobre 10, ele vai dar class int. Vamos esquecer um pouco essa questão do class, né? Que isso está um pouco ligado à característica da linguagem do Python, de ser uma linguagem orientada a objeto, mas vamos preocupar apenas com o nome do tipo. Então, para o valor 10, o tipo é int, né? E para o valor 10.5, 10.5 já não é mais um valor inteiro, né? Vocês lembram que eu falei com vocês que era uma aproximação do valor real, né? Que a gente aprende na matemática. Aqui a gente chama de float, né? Float de quê? De floating point, do inglês, de ponto flutuante. E ponto fazendo uma associação àquele símbolo, né, que separa a parte inteira da parte fracionária, né? 1,5, 10,5. Então, em português a gente utiliza a vírgula, em inglês eles utilizam ponto. Então, float vem de float point. Isso é um modelo, uma representação dos números reais no computador. Então, esses foram os dois valores, os dois tipos de dados que a gente viu nas primeiras videoaulas, quando a gente começou a falar sobre expressões aritméticas. E aí, quando a gente falou sobre operadores relacionais, a gente viu um outro tipo de dado. Vocês lembram qual que era? Então, quando eu comparava dois valores, por exemplo, 10 maior do que 5, o valor disso é verdadeiro, né? E 10 maior que 5 é um valor, né? O que é avaliado da expressão 10 maior que 5 é um valor, e é um valor de que tipo? Vamos ver aqui. Type. Então, o valor, né, do resultado dessa expressão é do tipo bool. Bool de boolean, de booleano, de valor lógico, né? Então, tanto false quanto true são valores desse tipo. Então, o tipo é sempre isso, é sempre um conjunto de valores. O tipo lógico ou booleano é um tipo bem simples que tem apenas dois valores. E além do... O importante também com relação aos tipos é com relação às operações que esses tipos fazem. Então, a linguagem precisa saber qual é o tipo para saber qual operação que é realizada. Mas antes da gente mostrar isso, está faltando falar de mais um tipo, né? Que é quando a gente tem lá coisas como Olá Mundo, né? Observe que aqui a gente tem uma sequência de caracteres, né, que a gente está digitando aqui no teclado. Só que essa sequência de caracteres estão delimitadas por aspas duplas. Poderia estar delimitada também por aspas simples. Esse valor, essa literal, é de que tipo? É um inteiro? É um float? É um bool? Nenhuma dessas opções, né? Então, o valor desse cara é uma str, ou seja, é uma string. Então, sequência de 0 ou mais caracteres, representando texto, a gente chama isso, em linguagem de programação, de strings. Então, esses são os tipos básicos, principais, que a gente vai trabalhar aí nos primeiros encontros. Então, como eu estava falando antes, os valores, é importante a linguagem conhecer esses valores para saber o que ela faz. Por exemplo,
Quando eu pego o valor 10, uso esse símbolo mais e 20, ele sabe que eu tenho aqui dois números inteiros. Ele vai fazer uma soma inteira e vai me retornar um valor inteiro. 10 mais 20, 30. Mas se eu tenho aqui duas strings e uso esse mesmo símbolo de mais, só que eu tenho de um lado uma string e do outro lado uma string. Ele não vai fazer a soma aritmética, ele não vai tentar fazer essa soma inteira e nem real. Ele vai fazer uma outra operação que a gente chama de concatenação. Ele vai juntar essas duas strings e vai gerar uma única string. Nesse caso, a string Olá Mundo. Então, a partir desses tipos, ele sabe o que ele tem que fazer. E se eu pego, por exemplo, uma string, uso esse símbolo e uso do outro lado aqui um número? O que vai acontecer? Vamos ver? De volta às letras vermelhas, né? Assustando a gente. O que ele está dizendo para mim aqui? Está me dizendo que está tendo um erro de tipo, type erro. Né? Então, eu posso, ao programar, eu posso cometer vários erros. Um desses erros é o erro de tipo. Nesse caso, ele tinha de um lado uma string e do outro lado um inteiro. E aí o que ele imaginou? Poxa, como a gente avalia da esquerda para a direita, ele tentou fazer qual operação? A concatenação. E aí ele está dizendo para mim que ele pode só concatenar, ele pode só juntar strings, ele não concatena inteiros. Então, a linguagem Python, ela tem tipos e ela verifica esses tipos para fazer as operações. E se alguma operação não fizer sentido, ela dá uma mensagem de erro. Se eu tivesse invertido, tivesse colocado 10 desse lado, será que dá alguma coisa diferente? Aí ele está me dizendo o seguinte, olha, type erro também. Né? Só que ele está dizendo que a operação, né, esse mais, entre inteiro e string. Né? Agora ele não está falando de concatenação, que nesse caso ele estava tentando fazer uma operação de soma aritmética. E ele não pode somar inteiro e strings. Então, quando ele pegou o primeiro elemento, ele descobriu, tem um inteiro, então agora eu vou somar. Do outro lado ele achou uma string, eu não posso somar. Então, a linguagem está sempre checando os tipos para verificar se aquela operação ela é válida ou não. E aí, uma coisa importante é que algumas situações, a gente pode querer, né, fazer uma conversão de tipo. E como que a gente faz conversões de tipo? A gente faz conversões de tipo utilizando o nome dos tipos, int, float, str. Né? Imagina que eu tenho aqui uma nota. Essa nota é 7.8. Qual que é o tipo dessa nota? Qual o tipo, pessoal? Float. Né? O tipo é float. E eu quero dar uma mensagem para a pessoa dizendo, olha, a nota é concatenar, né, com nota. Só que eu tentar concatenar, ele vai me dar aquele erro, eu não posso concatenar. Porém, eu posso converter esse valor float para o valor de string. Então ele pegou aquele 7.8 e transformou ele numa string. Né? Então, str nota, ele me converte para uma string. Olha as aspas simples aí. E aí, se eu tenho uma string, eu posso concatenar ela com a outra. Ok? E isso aqui é muito importante. Mais à frente a gente vai falar sobre operações de entrada e saída de dados. Mas, por exemplo, eu posso pedir, por exemplo, a idade da pessoa. Então, idade é igual a... Opa, vocês não viram isso? Digite a sua idade. E aí, a partir da idade da pessoa, eu vou falar qual ano que ela nasceu. Né? Então, eu vou dizer, olha, você nasceu, vamos ver o ano aqui, vamos calcular o primeiro ano. Ano que a pessoa nasceu, que ano? Nós estamos em 2021. Né?
menos a idade da pessoa. Então eu vou falar que aquela pessoa nasceu em... Vamos imaginar que a idade... Ou colocar uma mensagem um pouco mais fácil para a gente fazer essa conta. Fala, digite a sua idade... Digite quantos anos você fará esse ano. Quantos anos você fará esse ano? Pode ser que a pessoa tenha lá 20 anos, mas ela, aquele ano, vai fazer 21. Então, se eu sei que a pessoa vai fazer esse ano 20 anos, então ela nasceu em 2001. Né? Então é fácil a gente fazer essa conta aqui. Então você nasceu em, colocar vírgula aqui, ano. E vou tentar rodar esse programa. Eu vou digitar aqui. Eu faço quantos anos esse ano? 40, né? 40, não 49, 40 anos. Só que ele me deu um erro, por quê? O input, que a gente vai detalhar um pouco depois, ele sempre retorna valores do tipo string. E aí eu tentei fazer uma operação entre um inteiro e uma string. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que converter. Vou converter aqui. Então eu tenho que converter essa idade, que era string, para inteiro. Aí eu posso fazer essa operação. Faço 40, tirar isso aqui. Então você nasceu em 1981. Está certo. Ele acertou aqui. Ok? Então a necessidade de conversões, a gente precisa fazer essas conversões. E essas conversões no Python, elas são explícitas. A gente tem que dizer para ele, o que eu quero converter e para qual valor. Ok? E aí a gente pode... Esse caso aqui vai ser o caso mais comum, né, que vocês vão converter de string para inteiro, de string para float. Vocês vão precisar disso com muita frequência. Vocês podem fazer o contrário, pegar valores do tipo inteiro, do tipo float e converter. Né? E aí, valores do tipo boolean, normalmente a gente não faz essa conversão de boolean para string, nem de boolean para inteiro, normalmente a gente não faz isso. Então eu nem vou destacar para vocês, porque nesse momento pode atrapalhar. Então, foque nessa conversão entre valores, às vezes a gente tem valores strings, né, para 10 e quero converter. Então, eu não posso somar 10 com 20, porque esse valor ele é uma string, mas eu posso converter esse valor para inteiro e somar ele. E da mesma forma eu posso pegar esse valor todo e transformar numa string. Ok? Então, joia. Então, assim a gente encerra essa videoaula falando brevemente sobre tipos e conversões.